Ok. Salve, salve família. Chegamos de volta aqui. Manda aí o salve, salve família aí, Monark. Salve, salve família. Manda aí, Júlio, um salve, salve família. Salve, salve família do Igor. Tá. Só você que manda salve, salve pra família, né, cara? Deve ser a sua família, Minha família né? é grande. É grande, né? Muita gente. Mr. Cabe muita gente Catra, nesse coraçãozinho. Tá, vamos lá, peraí. Muito É que o Jean dessa vez ele não colocou o nome aqui. Ah, putz. Mas tudo bem, mas eu tô vendo aqui, já achei, tá bom. Vamos lá. O My Name is Sambi mandou 300 bits. Jean, ontem mandei R$200 para um merchan, leram vários 50, mas não leram o meu. O Monark disse que esse é sistema de leilão. Parece que o Jean já tá... Já resolvi com o cara que, ó, só pra todo mundo entender qual é, ontem foi o esquema de superchat. O superchat é totalmente desorganizado, não tem como a gente filtrar. É tudo travadão, eu fui lá ver, é uma merda. Assim. Então não foi que a gente censurou, não quis ler, a gente acabou pulando sem ver mesmo, porque eram muitas mensagens, muitos de R$2, muitos de 5, mas eu já entrei em contato com o cara, a gente pegou a conta dele, vamos fazer uma transferência de R$200 pra ele, pra ressarcir, porque, Mas né, foi esse acabou... cara, eu acho que esse cara é outro cara, não sei se é esse cara. Teve um cara... Bom, eu entrei em contato com o maluco que veio até mim. Ok, se você por acaso mandou e a gente não leu, entre em contato com o Jean, prove de Na alguma DM, coisa. exato, vem na DM do meu Twitter que eu resolvo diretamente A contigo, gente demorou? transfere de volta. Não foi nosso tudo, é que a gente fez um negócio novo, a gente normalmente não faz no YouTube, né? A gente faz na Twitch. E não deu certo, porque não deu certo. Não deu certo porque tinha 150 mil pessoas. Tinha 150 mil pessoas assistindo, né? Dá um tempo pra gente. Mas deu pra entender, porque assim, na verdade, se esse cara for o outro cara que ontem mandou a mensagem, que o Jean não leu e depois ele recebeu, e aí ele hoje é outro cara... Aí fudeu. Tem que provar aí de algum jeito. A gente, Esse a cara gente não é desenrola. aquele cara que mandou aquele troço. Ah, é o outro cara? É outro cara. É que tem dois caras. Ou Pelo mais. jeito deve ter outros, Ou mais. Desculpa. O Mas hoje ele não mandou a porra do negócio, ele mandou só a reclamação. Ele não mandou junto o merchan. Não, hoje Aí foi deu certo. ruim, né? Porque se ele tivesse mandado junto o merchan, já resolvia. Já ficava pago, né? Puta que pariu. O Gabriel Rosa, 237, mandou 500 bits. Save, save, family. Só queria dizer que o JRE legendado não é um plágio do podcast legendado. Tem um pessoalzinho insolente que acho que é. São dois canais com o mesmo intuito e podem coexistir. Poderíamos coexistir mesmo que existissem 50 outros canais como o nosso. Enfim, amo vocês. Muito obrigado pelo espaço. É isso. Hashtag pau no cu de quem dá o cu. Tá bom, né? Então ele tá agradando os caras. É tipo um carinho que ele mandou pras pessoas, assim, tipo, seja feliz. My name is Sambi, mandou de novo aqui 300 bits. Só queria mandar um abraço ao Júlio. Larguei a escola com 14 anos pra começar a trabalhar só pra pagar a mensalidade do Ragnarok. Desculpa, cara. É O Ragnarok. cara destruiu. Ragnarok. Tem uma história... Depois eu te conto que é melhor. Conta. Tá bom, vou contar logo então. Rápido. Cara, tem uns amigos aí que eles iam na banca de jornal e aí quando os caras davam mole, eles iam lá meter a mão logo no chumaço de revista de pré-pago pra poder jogar Ragnarok. Uns amigos aí, tá ligado? Os amigos aí, os Cara, caras roubavam a tem uma revista. história disso eu conto depois. Tá. Eu não conheço esses amigos aí, mas não era Ragnarok não. Era Maple Story, Green Chase, Combat Arms. Mas é que não eram esses caras, eram outros caras. Exato. Esse aí é... Caralho, Jean, ó. Eu dei um tiro no escuro, acertei lá na testa do Jean. Estavam procurando ele até hoje, acho. Só que, tá bom, só queria mandar um abraço, larguei a escola com 14 anos pra jogar, pra pagar mensalidade. Larguei a escola, comecei a trabalhar pra pagar a mensalidade de Ragnarok. Hoje eu tenho minha própria empresa. Crianças, não façam o que eu fiz, mas se não fosse Ragnarok, eu estaria no emprego bosta, ganhando uma merreca. Uhul. Então aí, no fim das contas... Legal. Rendeu. Ó, o Gabriel Pato mandou aqui 1000 bits. Salve família. Já contei pro Igor e Monark em off, mas faço questão de deixar registrado minha gratidão ao Júlio. Ele não apenas me recebeu sendo um moleque de 18 anos de idade querendo reportar uma vulnerabilidade, como também me deu todos os conselhos para abrir e tocar minha empresa. Virou um grande mentor e amigo. Gratidão eterna. É surreal como todo mundo do mercado de games com quem converso também sempre fala de histórias incríveis dele. Tamo junto. Teve aquela que eu corri... Não corri pelado. Cara, o Gabriel é um cara muito legal e ele é um cara com uma história diferente, assim, né? Mas ele é um cara muito good vibes, assim. E ele e a Diana, os dois são muito gente boa. Pô, conta a história dele agora ou falando Você depois? que sabe, porra. Cara, foi uma história triste, assim, de ansiedade de 24 horas. Porque eu tava trabalhando, era 9 horas da noite numa sexta-feira. E aí eu recebi um Skype anônimo. E eu acabo recebendo muita mensagem anônima, né? E eu leio a maioria das vezes, né? E aí era uma mensagem assim: oi, peguei o seu contato com o GM Doc, que era um cara que tinha trabalhado na Level Up, acho que de 2005 a 2007. Isso era uns 3 anos depois. Ah, tá, beleza, conheço ele. Aí ele falou assim: não, então, é que eu trabalho com pen test. Até hoje eu não sei se ele inventou esse nome ou não. Mas você trabalha com pen test, que é ficar buscando vulnerabilidades.
E aí o que aconteceu? Uma semana antes, a gente tinha feito uma troca do data center de uns servidores. Os servidores de web, onde fica o site, né? E o site, ele é sempre um dos servidores mais vulneráveis, porque ele tem alguma abertura para a internet. O servidor do jogo não, ele está super escondido, mas o da web ele está mais na frente. E um cara tinha conseguido entrar no site e alterar um banner. E aí a gente fez uma correção, mas é foda, você fica assim, será que eu corrigi mesmo o problema do site? Será que ele é o único problema? Será que esse foi o único cara também? É. E aí ele falou, encontrei uma vulnerabilidade e tal. Puta, já me ajeitei na cara e falei, caralho, 9 horas da noite na sexta, fudeu. Todo mundo já foi embora. Aí fomos conversando e tal. Não, mas como é que funciona? Ele falou assim, não, eu te conto como eu fiz, e aí você me paga o que você quiser. Falei, tá, mas qual é o preço justo? Não tem preço justo, você olha aí, eu te explico. Eu falei, tá, mas você vai me explicar inclusive como corrigir? Se você quiser eu posso. Eu falei, tá, mas como é que eu vou saber se você invadiu tal servidor ou mesmo? Aí eu falei assim, faz tal coisa. Aí ele falou assim, você me autoriza a fazer o que eu tinha acabado de fazer? Caralho, faz, você tava morrendo de ansiedade, né? Aí ele fez, e eu tinha chamado um cara que trabalha até hoje lá, que é um cara muito legal, o Alf. Aí eu olhei pro Alf, é um japonesinho mais quieto do mundo. Eu olhei pro Alf, o Alf olhou pra mim e fez assim, ó. O olho do Alf abriu assim. Aí eu falei, fodeu. Aí eu falei, quando você pode vir aqui? Ele, quando você quer? Era uma sexta, né? Eu falei, você pode vir amanhã? Eu falei, posso. Eu falei, cara, então vem aqui 2 da tarde. Ele falou, 2 da tarde, beleza. Aí liguei pro nosso gerente de TI, liguei pra um cara que cuidava do site, falei, galera, aconteceu isso. Você narra, a pessoa do outro lado nem fala nada, né? Eu falei, preciso que vocês venham aqui 2 da tarde e tal. E a gente até falou assim, mas o que a gente faz? Tipo, a gente chama a polícia, a gente leva a equipe técnica. O que a gente faz? Eu falei, cara, não sei, vamos ouvir o cara. O cara tá dizendo que, né, que ele vai contar pra gente. Aí chegou o Gabriel, sorrindo, animadão. Eu olhei, falei, caraca, cara. Aí ele sentou e ele começou a explicar. E assim, a minha primeira faculdade foi de análise de sistemas, mas eu odiei. Então eu não aprendi quase nada. Então assim, os primeiros... Aprendi a jogar truco, conheci minha mulher. Mas eu não aprendi, assim, da parte de programação mesmo, não rolou tanto. E aí, cara, ele começou a falar, eu fui acompanhando até uma certa parte, né? Aí depois ele continuou, terminou. Eu falei, é isso. Aí eu falei, tá, e como é que corrige isso? Aí ele falou. Eu falei, tá, me dá uns minutos aí. Aí eu saí, falei com os 2 caras, falei assim, cara, e aí, faz sentido? Aí os 2, faz, cara, faz. Tem trabalho pra caramba, tem que corrigir isso aí. Eu falei, então corrige isso aí que eu vou falar com ele. Então, Gabriel, vou te dar uma sugestão. Pode, claro, mó feliz, né? Ele é mó animado, assim. Cara, abre uma empresa, porque você chegar em alguém, tipo, parece que você tá chegando com a pessoa na faca no pescoço, né? E ele é um cara muito foda, cara. Ele é muito bom. Aí, o que aconteceu? A gente, um tempo depois, criou uma área de sistema de segurança, né? A gente falou, nós precisamos ter gente especializada em segurança, né? E aí a gente falou assim, quem seria o melhor cara para contratar? Gabriel. Aí a gente falou assim, cara, se a gente contratar ele, ele vai ficar só fuçando tudo o tempo inteiro. E a gente falou, e a gente vai matar ele de tédio, né? Porque a graça dele é ficar achando os negócios que ninguém achou, né? É isso que move o cara, né? Ele é movido a desafio, né? Aí a gente fez um contrato com ele. Ele falou assim, podemos te contratar como consultor? Aí quando a gente tiver alguma dúvida... Só aciona, né? Mas, cara, e assim, ele contou, acho que aqui, as histórias dele, né? Ele falava que... Caralho, que loucura. Ele, Pô, que enfim. interessante ouvir do teu lado, assim, que... Mas, meu, foi 24 horas... Não deu 24 horas, mas, cara, imagina você dormir nesse dia. Atacaram meu site, tem uma vulnerabilidade lá, não sei ainda qual é, não sei a extensão. E tem um negócio que é o seguinte, não sei se ele explicou em internet, mas eu sempre faço a comparação com a segurança real. Então, assim, quando alguém entra no seu site, é a mesma coisa que, assim, você tem uma casa, alguém entrou no portão. O cara que entra no portão, ele pode fazer 2 coisas. Ele pode querer pichar, que é o cara que troca o banner, que faz alguma coisa, ou ele pode querer ir entrando mais para dentro. Ele pode querer entrar dentro da casa, depois ir até um quarto, ir até um cofre, ir até alguma coisa. Então você tem que... uma coisa importante é você ter, vamos dizer assim, alarmes, que se alguma coisa tem na borda, que a gente chama, você já detecte, né? E pensa assim, quando eu fui dormir esse dia, eu falei, cara, eu não sei quantas pessoas acharam brecha, se tem mais brechas, aonde pode ser que isso já esteja, né? É lógico que eram ambientes diferentes, mas, cara, é foda. Foram 24 horas. Você fala, puta merda. Não tem um problema pior do que esse, né? Imagina. Pra quem trabalha com isso. Né? Tá, deixa eu ver aqui onde eu tava. Cadê? Do pato. Tá, aqui. O My Name is Sambi mandou de novo aqui 300 bits. Agora para o merchan.
Não é. Saudades casquinha do McDonald's com um dia de Nossa crédito de Senhora. Ragnarok. Legal. Dei meu cartão pra um amigo e jogamos na virada do ano de 2005 pra 2006. Como é que funcionava isso? Tu comprava uma... Cara, então, assim, a gente... quando a gente começou a empresa, a maioria... A gente tinha que fazer duas coisas. Explicar para os jogadores o que era e explicar para potenciais parceiros. E eu até lembro o discurso que a gente ia e falava assim, olha, agora o mundo dos games mudou. Quando você parar de jogar, o mundo continua existindo. E quando você voltar, você volta do mesmo lugar. Os caras, caralho, que animal. Naquela época não tinha isso, né? Sim. Então a gente tinha que explicar. E a gente fez, né, eu comentei um panfleto, né? A gente fez um panfleto que explicava todas as classes, como era, o inventário, a cafra, as coisas mais basiconas, assim, né? E a primeira diretora que a gente teve na Level Up, ela trabalhou na Tectoy também, e depois ela era diretora de marketing da Blockbuster. E ela tinha muito contato. Então, ela abriu as portas para a gente fazer essa ação no McDonald's, que foram 12 milhões de cupons. Quando a pessoa comprava uma sobremesa gelada, ganhava um dia de Ragnarok. Assim, qualquer sobremesa, assim. Porra, 12 milhões de cupons foi legal na época. Era É bastante cupom. cupom pra caramba. Se colocasse todos do lado, eu não sei até onde dava a volta. Mas agora que a Terra é plana, ficou mais rápido. É verdade. Então não dá a que volta, agora mais ela é fácil. só um diâmetro. É. Tá. O Álvaro TV 23 mandou 300 bits. Opa, Júlio, sou parceiro Level Up e gostaria de saber se era possível também para a comunidade de Hag conseguir uma conversa contigo. Obrigado, Igão e Monark. Cara, assim, esse é um negócio legal, né? A gente teve um tempo, um negócio que a gente fazia, inclusive, que a gente tinha uma reunião mensal da comissão de jogadores. Então, Comissão de jogadores. a comunidade elegeu 10 pessoas. Ah, é? É. Ah, caralho. E foi uma oportunidade muito legal porque a gente passou a poder explicar para os caras. E tem coisas que, assim, que as pessoas não têm ideia. Então, por exemplo, aconteceu várias vezes das pessoas fazerem denúncias direto para Gravity. Eu nem sei quantas chegaram, mas muitas eles voltavam e falavam assim, o jogador está fazendo isso. Aí a gente devolvia, então, a gente reportou para você no dia tal, tá aqui o e-mail em anexo. Pode, se você puder corrigir, a gente agradece. Né? Isso aconteceu 200 milhões de vezes. Mas não era um negócio que dá... Eu não posso falar para a comunidade, olha, isso aqui a gente pediu no dia tal para Gravity, eles nunca responderam. É o que eu falei, eu Tem que ferro a blindar. relação e o cara me abandona, né? Então, assim, hoje, acho que seria legal, assim, se tivesse uma espécie de a mesma coisa, né? Um conjunto de coisas a serem faladas, assim. E aí fica mais fácil de conversar. Mas, assim, e é uma coisa que eu queria dizer, assim, a gente tem pessoas, porque, assim, eu acabo sendo um pouco a cara da Level Up, né? Teria caras mais bonitas, mas é o que aconteceu. Mas tem muita gente lá trabalhando que tem muita paixão, assim, porra, todo mundo tem o sonho todo mundo não, mas muitas pessoas têm sonho de trabalhar com games, assim, né? É um negócio bacana. E tem muita gente que tá lá há muito tempo e que tem um puta carinho pelo jogo, né? Então, o que eu sugeriria, assim, abre uma comunicação aberta, assim, dizendo quais seriam os tópicos a falar, e aí, via esses caras, a gente conversa. Tá aí, Álvaro. Tá respondido. O Holy Online mandou 5.000 bits. 5.000 bits a gente já sabe. Boa tarde, galera. Manda um salve pro Monark e abraço pro Igor e pro Júlio e a galera da Level Up, que já apoiaram a Brat. Vou pedir licença para divulgar nossa próxima maratona. A Brazilians Against Time é uma maratona beneficente de speedrunners que dura uma semana, 24 horas por dia. Toda a doação será revertida para o Médicos Sem Fronteiras e a galera ainda concorre a prêmios durante a maratona. Será dia 12/10 até o dia 18/10 na twitch.tv/brat, B-R-A-T. Mais informações em www.brat.com.br. Esse lance da Brat aqui é muito maneiro. Mesmo, é da hora. Acontecia geralmente durante Speedrun é muito legal. durante a BGS. Eu já fui lá no stand lá algumas vezes e é bem maneiro mesmo. Então, ó, se tu tiver de bobeira no dia 12 e no dia 18, quer dizer, do dia 12 até o dia 18, então lá no canal aqui da Twitch da Brat, Brazilians Against Time, é um bagulho muito maneiro, muito louco de assistir. Sim, queria ver um speedrun do level 1 até o 99 no Ragnarok. É um speedrun eterno. De 8 meses. Podia chamar um patrocínio de colchão, patrocínio É, de... A ia RAP dar. podia patrocinar, hein? Eu entrego comida todo dia pro cara. Ia ser um puto evento. O Gabe to God mandou 600 bits. Júlio, o PW está sofrendo com a má administração. Vários players influentes estão com 2K de assinaturas para conseguirmos entrar em contato com você para ouvir a comunidade. Consegue nos ajudar? Cara, deixa eu falar um negócio do PW, assim, que a gente tentou explicar e talvez a gente tenha tido dificuldade. Eu tive uma reunião interna ontem falando sobre isso, quinta-feira.
A gente pediu para fazer um merge com a PW. Talvez os caras já fiquem bravos comigo em algum momento, mas assim. Tava rolando esse esquema do merge, né? E aí eles mandaram uma ferramenta e falaram assim, ó, funciona desse jeito, faz. O que é isso? Juntar 2 servidores. Tá. A gente ia juntar 2 servidores. Ah, o merge. Tá. É, o merge. Desculpa, meu sotaque, eu não fiz o... Não. Eu ent- O WhatsApp lá pra conta É que eu dele, tivesse mano. feito o WhatsApp.online.com.br, barra flow. É isso. E porque com o barra flow o cara aprende mais. Com Com certeza. certeza, ele vai, né? No flow. E aí o que aconteceu? A gente pediu, o que acontece? É aquele esquema, a gente não tem acesso ao código, então o cara manda uma série de procedimentos. Aí a gente fez, deu errado. Aí o cara falou, não, muda isso aqui, fizemos, deu errado. Ah, muda isso aqui, fizemos, deu errado. Aí os caras falaram, porra, faz o passo a passo, quase que filma o passo a passo e me manda. Beleza, deu errado. Aí os caras devolveram e falaram assim, realmente aquela ferramenta que a gente mandou não funcionava. Isso passou 8 meses, 9 meses. E aí eles mandaram uma nova agora. Essa nova, ela tá dando 2 problemas. Um dos problemas a gente entende que até dá para seguir em frente, mas o outro não dá. Então a gente está tentando resolver isso agora com os caras. Eu não sei se era esse o problema dele, mas assim, o pessoal do PW... Porque o pessoal quer o merge... O merge é importante porque assim, chega uma hora, se diminui o número de jogadores, Entendi, né? você Entendi. diminui a competitividade. Você tem que ter um servidor Você tem que ter uma bombado. quantidade mínima de pessoas para aquilo ficar legal, para ter a competitividade. Então, essa é uma das coisas importantes, né? Agora, assim, os 2 caras que trabalham com o PW, os caras, cara... Tem um cara lá que ele é... Assim... se tiver os top 10 fãs de PW, ele tá lá trabalhando com a gente. O cara curte pra caramba, então... É que tem essa limitação. Eu não sei se o problema dele era o merge, mas eu diria a mesma coisa do Ragnar, assim... Tenta fazer um negócio aberto com as dúvidas, porque assim, a gente fala geralmente com as comunidades, e eu estava discutindo justamente isso, se hoje está claro para a comunidade que está acontecendo esse problema, né? A gente está esperando eles para resolver esses problemas. Talvez direcionar um pouco a comunidade para as desenvolvedoras, né? Cara, mas aí me ferra, porque sabe o que pode acontecer? A gente já teve alguns casos, teve um caso muito legal do Tree of Savior. Quando o jogo veio, a gente falou assim, cara, tudo bem, eu não quero publicar, mas eu te ajudo. Eu faço o teu marketing. Eu te ajudo não, né? A gente pode fazer um negócio diferente. Eu faço o teu marketing, eu traduzo o jogo, uma tradução profissional. Porque o que ele fez? Ele botou o texto em inglês aberto e pediu para a comunidade traduzir. Cara, calma, uma bosta. Porque cada um vai traduzir um negócio diferente, não vai funcionar, né? E aí a gente falou, deixa que a gente faz uma tradução profissional, a gente faz o marketing do negócio, e aí se o jogo for crescendo, a gente rediscute. Ah, cara, beleza, não sei o que lá. Aí teve uma petição de umas 1000 assinaturas. Level Up destrói todos os jogos, não assina com eles. Aí o cara me perguntou, puta, mas o que tá acontecendo e tal? Aconteceu isso. E eu tinha uma viagem pra Coreia, né? Eu falei, não, vamos conversar. E aí eu falei pro cara que trabalhava na época, eu falei, chama esse cara pra vir aqui pra ver o nosso trabalho. Se o cara... A gente não vai pedir pro cara nada, mas eu quero mostrar pro claro o que a gente faz, né? Aí o cara foi lá, tal, beleza. Aí a gente explicou o que a gente ia fazer. Eu falei, eu não vou mexer no jogo. Vocês não mexem no jogo? Não, a gente não mexe no jogo. Eu vou traduzir. Aí falou, puta, realmente a tradução tá uma bosta. E eu vou fazer marketing. Eu vou divulgar pra ter mais gente. Aí o cara, caralho, seria muito bom, né? Eu falei, não, aí, sua opinião, né? Eu só tô mostrando pra você o que é. Aí o cara fez uma petição, deu o jogo para Level Up. Ah, é? Fez. É foda, porque às vezes o cara não sabe o que o publicador faz, né? E aí ele acha que a gente resolve os problemas do jogo. O que a gente faz é ficar enchendo o saco do desenvolvedor. Fala, cara, vamos lá, né? E aí, assim, depende muito do que ele quiser. Se for uma coisa mais ligada ao jogo, a gente leva pro desenvolvedor. Se a gente analisar e fizer sentido, né? Mas, enfim. Bom, o Magnífico mandou uma resposta longa pra não falar nada, né? Então, o Magnífico aqui, ele tá chateado contigo, cara. Nada. Por que ele se declara uma empresa de jogos e não uma empresa de tradução de jogos? Porque, obviamente, é só disso que eles manjam. Tô bolado porque baniram minha conta no Maple Story só por vender limão azul, sem direito a apelo nenhum. Basicamente, não podia anunciar site algum no Maple Story. Daí eu fui trollar um amigo no jogo e falei pra ele que tinha um site que vendia limão azul. Foi banido até 2045. Cara, o que eu tô mais surpreso é que eu não sabia que tinha limão azul. Mas, cara, assim, tem as regras do jogo, né? E, assim, deixa eu até falar uma coisa que eu acho que a gente errou, um caso antigo de Ragnarok, e que talvez tenha a mesma coisa a ver. A gente tinha uma regra que era, você não pode usar marcas de terceiros. Quando você vai criar um clã, você não pode criar o clã Nike. Você tem que criar um clã whatever. A Nike vai processar vocês no dia seguinte. Sei lá. E aí tinha um clã que era famoso, que era a Casa dos Artistas. E todo clã que se preza, ele tem que odiar os outros. Eu lembro dessa E aí o que aconteceu? Um cara que era de outro clã falou, tem que quebrar esse clã porque tem que trocar o nome. Ele falou, não foi quebrar, ele falou, tem que trocar o nome do clã
porque ele está usando uma marca de terceiros. E a regra dizia isso, que não podia usar de terceiros, né? Só que aonde o cara... Por que o cara pediu isso? Porque para trocar o nome, teria que quebrar o clã. Então o clã ia perder tudo que o clã avançou. E aí, tudo bem, você pode formar o clã com os mesmos caras, mas todo o progresso até ali perde. E eu não sei, tudo. E aí parece que é a mesma coisa, né? O cara fez uma coisa que não podia, a gente talvez tenha seguido a regra de uma maneira muito... rígida. Mas assim, ó, assunto de processo tem muitos muito legais, porque a gente foi muito processado. Principalmente por cara que era banido do jogo. Era a maioria. O cara baniu e foi usado, ele acha que foi injusto, né? E tem assim, alguns que eu lembro são muito legais. A gente tomou 2 de racismo num período curto. Eu sempre fiquei puto, eu falei, cara, o boneco é meio amarelado, como é que vai ser racista? Só se eu odiar os Simpsons, porque é meio um amarelo rosé, sei lá. De que boneco você tá falando? Do Ragnarok. Ele é um boneco meio, sim, né? Ele tem uma corzinha meio, aquela cor quase de pele, sabe? Sim. E aí, o que aconteceu? Teve 2 caras que reclamaram que o outro cara foi racista. E mandou o print, a gente viu toda a história e falou, cara, realmente o cara foi banimos 2 caras. Os 2 processaram a Level Up, porque eles disseram assim, ó, tem que soltar minha conta, eu não fui racista. O primeiro cara, o juiz era negro. Então ele se fudeu. O juiz leu e falou assim, olha, é o seguinte, você tá pedindo para soltar a conta, mas eu tô vendo aqui que você realmente teve uma postura racista, inclusive eu posso levar o seu caso para o Ministério Público te acusar de racismo. Mas eu vou pensar sobre isso. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que tá bom. E o juiz mandou não devolver a conta. E passou uns 6 meses, assim, não foi tão perto, mas uns 6 meses teve um outro caso, que o cara, estavam tretando, e o cara, seu nego não sei o que, seu nego não sei o que lá, seu nego burro. E aí o cara pediu e a gente bloqueou, né? E aí o juiz sentenciou que nego burro era tipo uma maneira de se referir à pessoa, igual o pessoal fala, viado e tal. Então, aí, hoje, acho que a gente tem um entendimento melhor das regras. Eu não sei se no caso dele... Teve um caso do Maple Story, cara, que foi o mais surreal de toda a história. Um cara no interior, se eu não me engano, era de Goiás. A gente analisou e puniu ele por hack. O cara estava usando um hack que ele ficava invencível e invisível, entre aspas. Então, ficava só o contorno do personagem e aí ele ia e não tomava dano. Não tomava dano. E aí nós banimos o cara, nós fizemos um vídeo para gravar, guardar as evidências e punimos o cara. Aí ele abriu um processo dizendo que ele trabalhava eu lembro até hoje, ele trabalhava numa farmácia no interior de não sei aonde, e a conexão lá é muito ruim. Então talvez isso tenha acontecido num momento de latência. Cara, puta latência mágica, né? Caralho, cara de pau, mané. E aí é foda, porque assim, o cara entrou com processo, a gente tem que mandar um advogado até lá. Ai, pra que se saco. defender. Caralho. Mas você sabe uma coisa que a gente começou a fazer? A gente começou a processar de volta. Ah, é? Alguns casos, sim. Tá certo, esse cara é filho da puta. Alguns casos, sim. E até, a gente tava falando de revista, né? Começou a ter dois gangues separados que roubavam revista. Porque a revista valia R$20 uma, 15 outras. Se você roubar 200 revistas, cara, você tá roubando 4 pau. Ainda que você venda pela metade, é 2 conto, né? Um a gente pegou porque uma pessoa da família do cara denunciou. Falou, meu fulano tá fazendo isso. A gente mandou a polícia. E o outro a gente achou investigando online. A gente achou onde o cara morava. Caralho. Mas isso deu raiva, cara, porque a polícia foi lá, pegou o cara com um monte de revista, mas tipo assim, sei lá, centenas. E o que eles faziam? Quando saía para distribuir a revista, a primeira leva, algumas saem o que vai para outro estado não, mas dentro de São Paulo, algumas saíam com umas peruas, sabe? Perua velha. Uhum. E aí esses caras meio que subornavam os caras da perua. Entendi. E roubavam antes de chegar na banca. E esse, assim, a polícia levou ele pra delegacia, pegou tudo lá na casa dele e aí eu falei, e aí, vai acontecer? Ele falou, nada, no furto no Brasil não pega nada. Eu falei, oi? Foi, não vai acontecer nada. A gente só vai, tipo, encher o saco dele um pouco, vai responder alguma coisa leve e acabou. Porra, que legal, né? Maneiro. Super maneiro. Brasil? Bom, o Tai Longs mandou 600 bits. Oi, Júlio, eu sou jogador ativo de Perfect World e estamos enfrentando problemas de administração do mesmo. Existe um abaixo-assinado com mais de 1.500 assinaturas solicitando por melhorias urgentes no game. Por favor, olhar sua DM no Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Por favor, nos ajude. Você é a nossa última esperança. A última esperança são os chineses, mas eu serei o mensageiro olhar Lazei. O Lemamo. Lemamo 2 mandou 600 bits. Qual a relação da Level... Lemamo 2. Qual a relação da Level Up com a Mojang, RuneScape hoje em dia? Vocês pretendem continuar distribuindo no futuro?
Cara, a gente sempre só vendeu os créditos do jogo, né? A gente teve uma época que a gente sugeriu dar uma força em algumas coisas, tipo atendimento ao consumidor e tal, né? Mas eles fazem tudo muito centralizado e esses caras são muito bons, assim. Mas RuneScape, eu não sei se mudou de nome, era Jagex. Não sei se mudou pra Mojang o nome, mas enfim. De repente mudou, eu não tô sabendo. Entendi. Esses caras são muito bons, cara. O jogo é muito velho e os caras mantêm o jogo super bem. Pô, inclusive você ficou falando, eu tô com vontade de jogar um pouco. Eu fui lá nessa empresa. Eu casei com a mulher certa, cara, porque eu fui lá nessa empresa é o seguinte, eu tinha uma viagem pra Coreia pra fazer. E a Coreia é um pouco melhor que as Filipinas. Você só voa 12 horas, para num lugar, fica 5 ou 6 e depois voa mais 12. Facinho, é tranquilo. Nossa. E eu tava pra casar, né? Tipo 4 horas melhor, né? E eu tava pra casar e a gente tava pra fechar o contrato com a Jagex, que fica em Cambridge. 1h de trem de Londres, né? Eu falei pra minha esposa, por que a gente aproveita, vai pra lua de mel, e aí depois eu vou pra Ásia e você volta. Ela topou. Caralho. E aí eu fui lá na Jagex e assim, tinha um brasileiro lá, o Henrique Olivier, que hoje ele mora na Inglaterra, ele é dono do estúdio chamado Bossa. Eles fazem uns jogos legais, assim, Surgeon alguma coisa, não lembro o nome. Surgeon Simulator? Surgeon Simulator, eles estão lançando o 2 agora. Famoso. Não, esses caras são bons. Ele é brasileiro e tem uns outros brasileiros com ele. Não sabia disso não, mas o estúdio fica... Peço perdão. O estúdio fica lá em Londres dele, né? E na época ele trabalhava na Jagex, estava fazendo um jogo sci-fi. Cara, era um jogo legal, mas era muito nerd. E, assim, eu acho que era um jogo nerd pra quem gostava de Star Trek, sabe? O nerd do Star Trek. Então era um negócio muito sci-fi. Você ia na taverna onde tinha os caras alienígenas conversavam. Eu falei, caraca, isso é muito hardcore. Assim. Aí acabou não vingando tanto. Tá, cadê? Aqui, ó. Samurai Games mandou 600 bits. Já trabalhei com o Júlio na época do Warzone do Elseworld. E provavelmente ele não gostava de mim. Mas é um cara incrível e foi ótimo trabalhar lá. Abraços Por que eu não gostava dele? Abraços do Acácio. Acácio? Pô, por isso que ele não gostava do Acácio. Acácio é o nome do personagem. dele? Não, é o nome de um personagem do Zé Carioca, do Gibi. Não lembro de outro. Eu só conheci um Acácio na minha vida. E eu achava que era a mãe dele hackeando o nome que era pra ele ser o número 1 da chamada. É verdade, o nome era Cássio, mas na verdade não. Isso aí seria se o nome do cara fosse A.A. Cássio, né? Aí é o hack supremo. O El Seco 21 mandou 1.200 bits. Salve, parabéns a todos pelo programa. Júlio, na tua opinião, qual foi a maior dificuldade que o MapleStory enfrentou aqui no Brasil e por que ele não conseguiu se firmar? Cara, então, essa pra mim é uma pergunta difícil, porque é o seguinte. O MapleStory foi um jogo que eu não queria lançar. Então, a gente analisou o jogo. Meu primo jogava, não nada contra ele pessoalmente. O jogo é muito bom. Nossa, e ele era um puta sucesso na Coreia. Hã? Meu primo também jogava e eu tinha muita coisa contra. Será que será que o seu primo é o meu primo ou é outro cara? Não sei, você tem um primo São chamado parecidos, Guilherme. inclusive, a cara, né? Se for para pensar. E assim, a gente testou o jogo, eu não queria lançar. Eu achei que o jogo no Brasil não ia vingar. Só que o jogo era muito sucesso na Europa e na Ásia e nos Estados Unidos. E aí os donos da empresa na época falaram assim, pô, mas por que você não quer lançar? Eu falei, o resultado do nosso teste aqui. O resultado não foi ruim. Eu falei, sim, mas também não foi bom. Mas o jogo é bom e tal. Aí beleza, eles me engoliram por um tempo. Aí eles voltaram. Não, vamos lançar e tal. Eu falei, puta, não, vai dar errado. Daí beleza. Na época eu era gerente de marketing, eu não era diretor ainda. E aí um dia a chefe na época, diretora na época, me chamou e falou assim, nós vamos lançar a MapleStory, eu sei que você não quer, mas temos que lançar. Eu falei, beleza, então vamos tentar o melhor possível, né? E assim, tinha muito pouca aquisição no MapleStory. Era muito caro trazer gente pro jogo. O que a gente tinha que investir em marketing para trazer jogador era surreal, assim. Eu acho que ele é um jogo muito legal, mas ele é um jogo que tem muito a ver com a cultura asiática, a parte de bonecagem, de você... Enfim, é um determinado estilo, né? E depois a gente chegou a conversar para trazer o MapleStory 2, a gente desistiu e esse flopou de vez. Mas eu acho que foi isso, cara. Era muito caro trazer jogador. O jogo não fechava a conta. O Egenis mandou 1.200 bits. Sou o Hell, jogador do servidor Taurus do jogo PW, que é administrado pela Level Up Games. Atualmente, os players estão incomodados. Abaixo Se eu baixo assinado, eu já tô convencido. Tá. Tô quase eu lá comentando alguma coisa junto. Mas aqui o moleque deu a cara. Ele é o Hell, jogador de Taurus.
Atualmente, os players estão incomodados com a administração atual do jogo e todos os marechais de todos os clãs servidores nos últimos... Caralho, os marechais estão putos, mano. Caralho. Eles se uniram para falar sobre as melhorias do jogo. O abaixo assinado com cerca de 2.000 assinaturas, contendo os pontos mais importantes. Buscamos um canal de comunicação direta com o administrador do jogo. Mano, ele mandou um link aqui. Legal, pronto. Cara, você permite a gente olhar alguma coisa dele rapidinho? Vamos, ou você acha bad vibes essa ideia? Não. Desse abaixo assinado aí? Não, o abaixo assinado. Quero Só ver... ver se não tem nenhuma pornografia antes, algum... Eu quero saber o que eles querem que melhore. Aí talvez ele possa responder alguma coisa e acaba, porque os caras estão mandando muito dinheiro aí pra cá. Mas assim, ó, eu tive uma conversa na quinta-feira só sobre o PW com o Fábio. Tem o Fábio e o Gui. O Gui é esse cara que eu tava falando que é super hardcore. E o Fábio tava me explicando isso. Eu falei assim, ó, a gente tá vendo a comunidade, a gente tá respondendo, mas eles não estão felizes com a resposta, porque a gente também acha que não é a resposta que deveria ser. Por exemplo, esse caso do merge, né? Mas, vamos lá. Cara, mas esse negócio do merge é você tá com as mãos atrás. Mas sabe o que aconteceu? Aí, por causa da Então, empresa. mas aí aconteceu o seguinte, os jogadores começaram a falar, não, mas a gente não acredita que a ferramenta não funcionou, manda uma prova. Aí mas dá é pra fazer, foda, cara. porra. Então, é igual na época que a gente tinha comissão de jogadores, quando saiu um moderador do fórum, a pessoa saiu. Aí fala assim, não, a gente quer saber por que ele saiu da empresa. Eu falei, cara, eu não posso falar, porque às vezes é uma coisa pessoal, às vezes é uma questão de performance, ou às vezes a pessoa quis ir para outro lugar. É um change.org, tá? Tá, desce aí, vai descendo aí, vê se tem alguma coisa aí. Vai que eu não enxergo daqui, então. Olha lá, falta de comunicação, falta de transparência, falta um relatório merge, detalhado quinzenal, o segundo é o mensalal merge. sobre a situação atual dos projetos em andamento. Caralho, os caras, eles são seu chefe. Falta de profissionalismo por parte dos funcionários responsáveis pela comunicação entre clientes e empresas. Atraso nas atualizações. Carência de cumprimento de dados e prazos para entrega prometidos. Entender o motivo de estarmos 2 anos Então, atrás do patch mais atual. Isso é algo Cara, importante. então, isso eu posso explicar, assim, eu não sei se já foi explicado, mas assim, a gente precisava do merge para fazer esse próximo patch. E aí você começa a antecipar, né? Agora, a gente depende muito deles, porque o que a gente pede, o que é o nosso ideal, é estar 3 meses atrás do servidor de estrangeiro. No PW tem um problema extra, porque eu não consigo ter 3 meses, porque o jogo é em chinês. E aí tem o tempo da tradução de chinês para inglês, de inglês para português. E traduzir chinês para português é difícil demais. Então já tem um atraso maior. Agora, o principal atraso hoje é que a gente precisa destravar esse negócio do merge. Mas é que tem, por exemplo, ali, atraso no merge, falta de responsabilidade com datas e prazos. Cara, eu concordo 100%, mas isso eu não tenho como resolver. Mas não é que tá no seu controle nesse sentido. Entender qual é a dificuldade Estabilidade técnica. nos servidores. Entender qual é a dificuldade técnica ou financeira. Financeira não tem, assim, o PW é um jogo que é o único jogo que a gente decidiu manter como publicação, né? E tem uma história muito longa do PW no Brasil, mas enfim. E qual é a dificuldade técnica? É essa. Os caras mandaram uma ferramenta que não funcionava, eles falaram para fazer 3 ajustes, dizendo que ia funcionar, não funcionou. A gente gravou, fez uma decupagem de todo o procedimento, mandou para eles, aí eles devolveram uma ferramenta nova, que não estava funcionando 2 coisas. Uma é a criação de personagem, a outra eu não lembro o que é, e aí a gente devolveu para eles e falou assim, corrige pelo menos isso, que aí dá pra gente lançar. Eu não lembro qual é essa segunda coisa. Só que anteontem começou um feriado chinês. E vai até dia 8 de outubro. Então, até dia 8 de outubro, nós vamos ter que esperar os caras voltar de feriado 100% para eles dizerem se é algo fácil ou não de resolver. Mas é esse o estágio que tá. Entendi. Bom, então tem aí uma lista... Mas eu já sei. Aí, eu me comprometo aí que a gente vai olhar e vai fazer. E, de novo, vai fazer essa atualização, né? Mas eu reforço aí que tanto o Gui quanto o Fábio, os caras amam o jogo. E eu tô falando só da galera de frente, nem tô falando do resto do pessoal. Mas beleza. A maior preocupação deles é esse patch aí É o merge, e o merge. O merge é o que tá fudendo tudo. Bom, tá respondido aí, galera. Mas olharei. Pode falar que nós não lemos a mensagem de vocês aí. Aí. Júlio, muito obrigado pelo papo. Obrigado pela moral, valeu. de verdade. Estamos aqui trocando ideia maior tempão e eu nem senti, cara. Muito Verdade. gostoso falar de Hoje foi videogame, falar de jogos, falar especialmente com alguém que entende pra caralho. Cara, e assim, você não sentia muito legal, porque o Monark, como já até enrabaram e mijaram, eu até acho que é mais fácil ele não sentir, né? Mas É verdade. valeu aí, cara. Foi muito legal. Aí deu pra contar um pouco dos bastidores, né? E a indústria tá crescendo muito, só pra finalizar, assim, né? Quando eu comecei a trabalhar com games, era meio um sonho, assim. E meu pai... Eu lembro quando eu contei pra ele, pai, arrumei um emprego. E assim, eu tinha feito uma faculdade, não gostei, fui pra segunda, você já começa assim, caraca, o que eu vou fazer, né? E aí meu irmão fazia a mesma faculdade de manhã e ele falou, surgiu um estágio na Tectoy, né? Falei, puta, animal. Aí consegui estágio, falei pro meu pai e tal. E na época quase não tinha vaga no mercado, assim, cara. Era muito pouca vaga, assim.
E hoje tem bacana, tem bastante vaga, assim, é um negócio bem bacana. E aí não surgiu nenhuma pergunta de como trabalhar na indústria, né? Mas só para não perder a oportunidade, a gente tem os trabalhos em publicadoras, que é o nosso caso, da Garena, da Ubisoft, de um monte de empresas, que é um trabalho muito relacionado a marketing em geral. E tem o trabalho dos desenvolvedores, que aí tem o cara que é programador, que é gerente de projeto, que faz a parte de áudio ou que faz a parte de design, assim. E hoje em dia, dá para a pessoa, hoje, se quiser seguir a carreira, é mais fácil do que era antes, é acompanhar no LinkedIn, é olhar o que as pessoas bom, peçam então. para arrumar emprego no mercado de games. Ah, é? Legal. É. Eu lembro que eu mandei uns e-mails pra levar, eu queria ser GM, mano. Queria ser GM. Eu não ia roubar os itens, cara. Você tinha que ter acreditado em mim. Não tô brincando. Vou finalizar com uma história treta. Posso? Vai. Essa é muito treta, cara. Muito treta. Depois você me fala se era tão treta assim. Não, mas pra mim, antes de tu falar isso aí, inclusive, eu queria agradecer aqui ao vivo aqui pelos presentinhos. Verdade. A gente ganhou umas paradas muito Camisetinha, foda do foto com o meu Ragnarok. nome. Tá meu nome ali também. Umas paradas o Igor muito tem um foda, dele né? com o nome dele. Eu tenho uma caneca aqui, ó. Minha canequinha, ó. Eu também, ó. Tá Aqui, virado, ficou virado do lado errado. Minha Pô, eu não canequinha. tenho caneca com meu nome. Bom, eu Pô. tenho. Sabe outra coisa que eu tenho? Cabelo. Essa é recente, né? Que você pode falar pros outros. Caralho, agora eu posso falar. Pior que você, só minha filha mais velha, que a criança, se ela não falar primeiro mamãe, a gente que é pai sabe, se ela não falar primeiro mamãe, você se preocupa que você tá criando um sociopata. Ela falou, mamãe, beleza, você espera que o segundo seja papai, né? O dela foi au. Sabe qual é o problema? Eu não tenho cachorro, cara. Ih, caralho. Aí eu fui o terceiro, eu fui Júlia, eu falei, caralho, eu pedi pra um cachorro que eu não tenho, cara. O terceiro foi papai, né? Um cachorro aleatório, qualquer um que existe. Qualquer um na vida. E aí, cara, quando ela tinha uns 2 anos, ela ganhou bonecos gêmeos, assim, né? Minha esposa chama Magda. E aí, eu cheguei e falei, Alice, que legal, seus bonecos, né? Como é que é o nome delas? Essa é a Magda. Falei, porra, legal escolher o nome dos pais, né? E esse é o Magdo. Falei, porra. Que sacanagem, cara. Foda, isso destrói a autoestima. Não ter cabelo é tranquilo, cara. Verdade. Ó, histórias tretas. Rapidão. Teve uma vez, a gente tava trabalhando, bateu um fiscal da Receita Federal na porta. Manda subir. É estranho, porque Receita Federal, se quiser investigar qualquer coisa, vai mandar uma documentação. Não vai... Subiu. O cara era jogador de RF. E começou a conversar com a diretora e tal. Queria falar das coisas do servidor. Bater papo de dizer... Caralho! E aí, depois uma hora ela me chamou e falou assim, ele tava falando da guilda dele, que era muito ativa, ele tava contando quando era legal e tal. Ela não era muito gamer, assim. Aí falou assim, aí ele pediu esses itens aqui. Aí eu peguei, caralho, como assim? O cara fez a maior wishlist do mundo de itens que ele queria. Caralho, Só cara... porque ele era não sei o que federal. Que doideira, mano. Esses caras que têm cargos altos no governo assim, são tudo malucos. A gente sempre teve... As experiências, às vezes que eu tive contato com judiciária, a gente nunca teve problemas. Tem momentos que eu discordo, claro, normal. Mas assim, esse foi surreal. Ele não deu uma carteirada final. Ele deu essa carteirada pra entrar no prédio e ser atendido. Eu falei, cara... Já que eu tô aqui, vou pedir umas paradas. Vai que cola, né? Foi isso aí. Mas, ó, história treta. 2006, a gente tinha comissão de jogadores. E aí os caras começaram a falar assim, tá acontecendo alguma coisa estranha. Tem aparecido alguns personagens novos com alguns itens relevantes. Caralho, como assim, né? E a gente tem a database, a gente consegue procurar. Qual jogo? Ragnar. Tinha que ser, o cara tava com aquele... Puta, não vou lembrar, fala. Azura Mazda. Tinha uma que era de um bicho que é o Raidik. Não era o Raidik, não. Era uma... o Gostering, mano. Gostering. A carta do Gostering era roubadíssima. Era 50% menos de dano neutro. E o óculos de sol com slot. E aí o cara... os caras começaram a falar isso e tal. Eles falaram assim, a gente pode montar uma comissão independente para dar uma averiguada, né? Aí eu cheguei pra minha chefe e falei assim, eu acho que seria legal. Porque no mínimo a gente vai mostrar aqui, né? Puta, acho que não sei o que lá, beleza. Aí, cara, passou um tempo, aí eu comecei, eu trabalhava com marketing, não tinha nada a ver, né? Mas eu achei algumas coisas estranhas e dei umas procuradas, assim, algumas coisas. Eu falei, puta, tem algo estranho. Alguma coisa tá estranha. Ela falou assim, pode olhar. Aí eu sentei com os caras de TI e a geração mais velha, né? Eu mandei imprimir um monte de log, umas cacetadas de página. Eu fui procurando tudo. E os logs, eles têm várias colunas com várias informações diferentes. Então, não é você bater o olho, você tem que ver as diferentes informações, né? O que uns caras estavam fazendo, uns GMs? Eles faziam o seguinte, o cara pegava Isso foi 2005, 2006, se eu não me engano. Na época do Hype Supremo? Essa era a época do Hype Supremo?
Cara, 2007 foi quando a gente lançou o servidor gratuito, então foi uma hora que o jogo deu uma boa bombada. Ah, mas pra mim o Hype Supremo não foi no servidor quem é gratuito. quem é mais hardcore, assim, antigo, 2006 é o ano... Entendi. E aí, o que os caras estavam fazendo? Ele pegava alguém que tinha sido punido permanentemente do jogo. Então, vamos supor, eu fui punido permanentemente do jogo, a minha conta é bloqueada permanentemente. Eles pegavam esse cara, desbloqueava a conta, tirava os itens, bloqueava a conta de novo. Então, ele não prejudicava ninguém. Não tinha ninguém que ia dizer, fui hackeado. E ele também não criava nenhum item, porque quando tem a criação de um item, tem o campo marcando, este item foi criado, e aí eu conseguiria ver quem foi a conta de GM que criou. Nossa, os caras devem estar lucrando uma grana vendendo item. E aí, o que os caras... Não, mas olha só que foda, cara. O que os caras estavam fazendo? Eles quando entrava um GM novo, eles falavam, Monark, vem jogar comigo e tal. Vou te dar alguns itens pra você começar. E eles davam alguns itens bostas, mas alguns itens médios. Não dava nada muito, mas dava alguns itens médios. Então, quando eu comecei a ver a análise, estavam todos os GMs envolvidos de alguma maneira. Caralho. Que tinha item saído de conta banida e ido parar em um monte de cara. A corrupção se alastrou através dos gêmeos. E aí tu fez o quê? Detonou todo mundo? Cara, o que eu fiz foi o seguinte, eu fui conversando com os caras que tinha mais coisa, já mandou todos embora, e aí assim, a gente acabou tendo que criar um critério pra ficar com menos... Quem tinha menos coisa e parecia que realmente não tinha nada, mas assim, teve uma menina e um cara que eu mandei embora que deu dó, porque eu falei assim, cara, esse cara não... Eu acho que ele não tem culpa, mas eu não tenho como ter certeza, assim. Caralho. E aí é essas coisas de aprendizado de empresa. Aí a gente começou a aprender o seguinte, daqui pra frente, bloqueou uma conta, wipa ela. Zera, tira tudo, deleta tudo e aí bloqueia. Entendi, aí não tem como. E cara, tem um monte de história assim, de situações diferentes, falar, mas eu sou fã foda, cara. Pô, naquela época que foi o hype. O hype, pra mim o hype... O hype é hoje, hype.games, vende boa. Mas o hype supremo do Ragnarok, na minha opinião, foi na época que eram servidores pagos. E que pegava 40 mil, não foi na época dos servidores pagos? 40 mil não, 28, 20 você falou? e poucos, foi. Então... Mas assim, a gente não sabe quanto eram bots naquela época, né? Esse é o problema. Eram bem menos naquela época. Mas tinham naquela época também. Mas naquela época que tinha menos bots e dava pra jogar, tinha uma economia da hora. Porque o problema do bot é que ele fode a economia. Fode a economia. E enche o saco quando você tá jogando e tá vendo, né? Porque você fala, tô ficando pra trás de alguém que... Exato. Mas eu vivi a melhor época do Ragnarok, na minha opinião. E aquele momento foi, tipo, impactante, né? Tipo, todo mundo do colégio, os nerds jogava, tá ligado? Tinha uma ação coletiva ali. Exato, e você viveu esse momento. Como que foi? Que histórias loucas rolaram dessa época, cara, de 2006? Assim, de um lado foi muito legal, porque a gente sabia que era uma coisa especial, assim, né? Foi especial, cara, acredite. Mas a gente tinha todas as tretas da administração da empresa, né? Então, assim, a gente acha que no início talvez as contratações foram pessoas muito diferentes, que não funcionava. A empresa dava prejuízo, por mais que fosse uma época legal. Naquela época lá, sério? Até 2008 dava prejuízo. Caralho, imagina, eu achei que vocês estavam tipo... Cara, não, porque é R$14. Quanto você tem que... Era R$14,90. Quanto você tem que multiplicar de pessoas não vezes... sei. Você tinha uma base de, sei lá, 1 milhão? Não. Não tinha? Não chegou a isso? Não. É que eu fui muito fã de Ragnarok, cara. Pra mim, Ragnarok foi muito importante. E aí, assim, por exemplo, tinha essa treta essa que eu mencionei, essa história que eu contei aqui em 10 segundos dos caras que eu tive que mandar um monte de gente embora, foi um trabalho de umas 2, 3 semanas, que assim, é um trabalho que você tá jogando fora, né? O trabalho de ficar analisando as contas supostamente hackeadas é um tempo que a empresa tá jogando fora. Você tá investindo capital recurso humano, sim. Para olhar, né? Mas acho que naquela época a gente teve as quests nacionais, né? Teve as quests que a gente fez aqui que foram muito legais. A gente teve o primeiro campeonato mundial de Ragnarok em 2007, que a gente levou uma equipe daqui. Esse eu fiquei por fora. Quando que foi? 2007. Ah, que legal, Eu fui pra Coreia com os caras. Sério? E aí, legal, como que foi? Como que é o campeonato mundial de Ragnarok? É como se fosse uma LAN, né? Então você tem um X1 ali de X1? 5 contra 5. Entendi. Então no dia anterior você seta a sua conta lá, as contas que você vai jogar. Você pega os itens que você quiser dentro de uma tabela de um negócio. Isso, você tem uma quantidade de dinheiro e tudo e tal, né? Ah, entendi. Que legal, mano. Que da hora. Tomamos um pau, mas foi legal. O brasileiro toma pau em todos os jogos. Teve uma vez assim que eu queria muito contratar um redator, a gente não tinha redator, aí convenci, vamos contratar. Eu contratei um cara chamado Eric Araki. Ele trabalhava na Nintendo World e ele trabalhava na época na EGM, que era uma revista que sempre tinha
a foto de cada funcionário da revista e dizendo assim, ó, o que você tá jogando esse mês? E, cara, ele todo mês era Ragnarok. Eu falei, tem que contratar esse cara, né? E aí contratei ele, contratei o Fabrício, que era esse cara que eu tava falando que hoje em dia tá fora do Brasil. E quando os dois chegaram, cara, eles se odiavam no jogo. O Eric, interessante, o Eric cara. tinha um clã chamado Ambu, que era um dos clãs meio... sei lá se era super tretado. E o Fabrício estava em outro. E o Fabrício tinha sido o primeiro Cavaleiro 99 do servidor. E o Eric isso tinha era um sido negócio alguma da hora do outra hack, coisa, né, sei lá. E aí eu juntei os dois na sala e falei assim, então, cara, vocês vão ter que trabalhar junto aí, né? E eu lembro que um deles falou, não, cara, tranquilo, nada a ver. E o outro falou, ai, que merda. Depois eles se deram bem. Se deram bem? O Eric tá na BBL hoje. Entendi. Mas, cara, esse era um dos caras mais fãs de Ragnarok. Então, no início a gente teve que comprar o domínio, o Ragnarok, e a gente contratou, esse foi um erro, a gente contratou muita gente de comunidade. E, cara, quando você traz o cara de comunidade, muitas vezes ele não entende que uma coisa é a paixão dele pelo jogo e outra é o trabalho. E, assim, é ótimo ele ter paixão pelo... Eu adoro o jogo, jogo pra caramba, Tem que mais ter do que paixão, deveria. mas tem que ser... Mas o cara tem que entender que ele tá trabalhando, né? A gente contratou um cara, assim, que era super ativo na comunidade do Iro e tal, não sei o que lá. E ele era um dos primeiros GMs. E aí a gente teve problema porque ele começou a dar item pra alguns amigos dele. Na cara dura? Foi pouca coisa, mas a gente falou, cara, você é o cara que mais falou que tem que defender a economia do jogo e você tá... E aí a gente foi aprendendo. Então, com o tempo, o que passou a ser? Hoje tem 2 pessoas que podem criar itens, dar itens, né? E tem uma área separada que faz meio que auditoria. Aí a gente garante que o negócio não... Mas mesmo com isso, a gente pegou em 2014 um funcionário que tava... Nesse esqueminho de Tava. item. Aí a gente chamou a polícia. Chamou a polícia? Chamou a polícia pra ir na casa do cara. Tá Na casa do certo. cara não, fizemos uma denúncia Tá pra ir lá. certo, Porque... é crime, né? Não, cara, e sabe o que é? Assim, É dinheiro, né? O item é dinheiro, E pô. assim, cara... Pode vender um item. Você imagina Não, uma gosteirinha valia 50 mil reais, fácil. E é um negócio que pensa o seguinte, são 220 funcionários hoje, tem uma puta galera trabalhando. Se um cara faz uma merda dessa, ele tá prejudicando todo o resto, de todo mundo que tá trabalhando. Sim, Né? sim. Ele não tá só... Não é um negócio que só tem impacto nele. Eu tive um servers pirata de Ragnarok. Ei, cacete. Desculpa, eu tive. E joguei em vários também. Eu vou ter um do seu jogo. Pode ter. Vou usar o dinheiro da Level pra promover e ser maior que o seu. Mas sempre dava problema com... E vou chamar o Felipe Neto pra ser Game Master. mas aí vai ser uma merda o teu jogo. Não, Game Master não, Game Design eu pensei, ia ser uma merda. Desculpa. Game Master ia ser uma merda também, só porque ia ter o Felipe Neto dentro. Mas eu não lembro mais o que eu tava falando. Você tava falando do servidor pirata. E que não sempre funcionava. dava problema com esse negócio de item, GM da item. O mano, quando ele tem esse negócio que eu posso ter um negócio a mais... Cara, eu tive uma vez, eu tava entrevistando um cara pra trabalhar lá, e o cara, não, eu super adoro o jogo, conheço pra caramba. Eu falei, legal, o que você... Conta aí alguma coisa. Não, eu tenho um servidor assim, assado, aí eu faço administração. Eu falei, então beleza, acabou a entrevista, obrigado, você tá procurando emprego no lugar errado, porque, cara, você acha que é legal... O cara acha que é legal falar pra mim que ele tá... Não, cara, não. O cara já tá enviesado, velho. Bom, o meu tinha 50 players no máximo. Chegou. Eu roubei 50 players de você. Era complicadaço fazer um servidor? Não, era Se eu fácil. conseguir fazer- Era fácil. É que assim, hoje, você tem que pensar que naquela época, isso foi um negócio legal do mercado, assim. Até 2008, o mercado era de pay to play. Você pagava pra jogar. E existia uma discussão muito forte entre os desenvolvedores americanos e os desenvolvedores asiáticos. Porque os desenvolvedores americanos, que era principalmente a Sony Online, a Blizzard, alguns caras da Europa, eles falavam assim, o meu sistema é mais justo. Porque no meu sistema, o cara que jogar melhor vai ganhar. E aí os caras da... Isso eu vi num debate, tem uma feira chamada GDC, que é muito legal, Game Developer Conference em São Francisco, todo ano. E tinha um painel que era um debate, estavam os caras da Nexon, os da Sony, da Blizzard, eu não lembro quem mais estava. Da Sulak, que era um jogo chamado Rabo Hotel. Esse famosíssimo. Você sabe o que é Mioa, né? Não. Pedofilia. É mesmo? Sério? Caralho, que merda. que bad vibes do cacete. Voltando a falar agora nesse momento no flow. Então, e aí eu lembro dessa discussão que o cara da Nexon falou assim, não, o meu jogo é mais inclusivo, porque no meu jogo o cara não precisa pagar pra jogar. Ele entra, experimenta e boas. E hoje, assim, ficaram poucos jogos pay to play, né? Essa discussão acabou de uma maneira muito legal, porque eles ficaram dando argumentos, né? Aí no final o coreano falou assim,
Ah, tá bom, mas eu ganho mais dinheiro. Super trunfo! Sim. E eu, sinceramente, eu prefiro os modelos pay to play. Pay to play. Eu acho que é melhor porque ele tem mais apego à conta, ao personagem e ao universo, por consequência, na minha opinião. É que assim, E o tempo que ele gasta jogando. as mecânicas evoluíram muito. Aham. Então, por exemplo, quando você olha um League of Legends, que o cara ele tem a questão da parte visual e aquilo dá dinheiro, cara, legal. Aquilo ali é bacana, porque você não vai interferir no gameplay, né? E eu acho que quando você olha o esquema que a Epic criou, não sei se foi a Epic, mas talvez quem mais popularizou, que são os passes de batalha, você tem um negócio legal, porque você passa a ter um conteúdo muito grande que você ganha por um valor justo, né? Sim, Então sim. você tem foi uma maneira de o cara querer fazer assinatura e não da empresa obrigar ele a fazer, né? Pode crer, pode crer. Aí acho que isso foi legal. O problema dos MMOs é que quando é grátis, normalmente a tendência de ser pay to win é gigantesca quando não 100%, sabe? Olha, assim, tem uma diferença que são os mercados. Então, assim, no mercado asiático, pay to win não é tão mal visto quanto aqui. Então, quando você pegar um jogo asiático, a chance dele ser pay to win é muito maior. É o caso do Sansei Awakening. Cara, aquele jogo você tem que gastar, não tem muito... Segredo. É, cara, você vai ter que gastar. Ah, isso me brocha. É. Me brocha demais. Beleza. Terminamos com o Monark Brocha. No meio ele já tava dando cu aí. Mijaram no meu cu. Bom, já. assuntos sexuais. Valeu, Júlio. Obrigado, gente. pelo Valeu papo. Obrigado, vocês. Júlio, demais, Obrigadão. Chat, até a próxima. Um beijo. Tchau, Até tchau. mais Tem um tarde, hein? Não, antes disso, chega aí, palhação. Chega aí. Caralho, mano, eu nem tinha visto essa porra. Vai estragar o quê? A surpresa. Pô, mas é só Estraga pros essa caras coisa. aqui, só pros caras aqui. Vai, dar um Caraca, beijinho que no medo. Igor. Vai. A Turpa invade o podcast. Vai lá ver. Esse episódio Mais vai pra lá, estar mais foda. pra lá, Vai estar mais muito pra lá. engraçado esse episódio. Vai estar super engraçado. Já tá... Você não pode falar, você não precisa falar nada, vai estar engraçado. É. Ideia. Mínimo esforço. Vai ser ao vivo esse? Então, ó, acabando esse flow, vai lá no canal do Petri assistir ao vivão. Verdade. É isso, até logo. Um beijo. Tchau. Tchau.